Te louvamos e te adoramos e engrandecemos, Senhor, a tua presença. És tu, Jesus. Vá adorando a Ele, vá pedindo ali a direção dEle. É Ele que te sustenta e que te fortalece. Senhor nosso Deus, nós estamos, meu Deus, na tua casa nessa noite, buscando pela presença do Senhor. E nós precisamos, Pai, precisamos do fortalecimento, Pai. Precisamos, meu Deus, que a mão do Senhor esteja nesse lugar, Deus, nos abençoando, Pai. Precisamos, meu Deus, que o Senhor derrame, Pai, da tua presença nesse lugar, Pai. Precisamos que o Senhor fortaleça, meu Deus, a todos nós, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, meu Deus, caídos, aqueles que estão em desespero, aqueles que estão, meu Deus, frustrados, aqueles que estão desanimados, meu Deus. Tua palavra diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, abençoe cada pessoa, Deus, que vai ouvir essa palavra, cada irmão, cada irmã, meu Deus, cada amigo, cada amiga que for ouvir essa palavra, Pai. Meu Deus, que a palavra do Senhor, ela venha fortalecer, e ela venha abençoar, meu Deus, a todos, em nome do Senhor Jesus. Erga as suas mãos e diga: Senhor, meu Deus, diga: meu coração está aberto para receber a tua palavra, e eu peço que nessa noite eu saia daqui hoje com a minha bênção, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Pode aplaudir o nosso bom Deus? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, amém? Pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade em nome de Jesus. Que bom que você veio nessa noite. Creio que já está até chovendo lá fora um pouco, né? Ainda não? Né? Mas Deus está no controle de tudo em nome de Jesus, amém? Os irmãos estão bem? Tudo certinho? Tudo na bênção? Choveu muito por lá também? Tem chovido, né? Mas Deus está no controle de tudo, né, gente? Nós temos que até orar. Temos que até orar pela vida daquelas pessoas que estão passando por batalha. Ontem mesmo eu estava lá em Canoas ontem. Estava eu e o irmão aqui da igreja, nós estávamos lá em Canoas, eu e o Monteiro, ali no bairro ali Matias Velho. Irmãos, assim, ó, só Deus na causa, para fortalecer o povo, né? Mas Deus vai dar vigor, Deus vai dar força aí para o povo reconstruir em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero dividir aqui a palavra, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, lá em João capítulo 8. João capítulo de número 8, abre a tua Bíblia lá. Depois nós vamos fazer uma oração pela família. Os irmãos fizeram o pedido da família da Arca da Salvação? Todo mundo fez o pedido? Depois nós vamos orar, tá? E aí a gente vai colocar, terminando o culto, a gente vai colocar dentro daquela arca ali. A Arca da Salvação. Todas as quartas a gente está orando, né? Para a gente ver a nossa família salva em nome de Jesus, amém? Teve até um irmão que falou agora de tarde no culto das 3 horas, ele disse bem assim: pastor, que coincidência, né? Em meio a toda essa chuva aí, o Senhor fez a campanha da Arca da Salvação. E me chamou muita atenção, né? Porque é um aviso, Deus vai trabalhando. Tem os meios, tem as formas que Ele vai trabalhando e é tudo para nos abençoar. É verdade, não é, irmão? A gente tem que abrir o coração e ficar com os nossos ouvidos atentos ao que Deus fala através da palavra, amém? A palavra de Deus, ela tem o poder de nos abençoar. Evangelho de João, capítulo 8, irmãos. Abre aí na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, daí você pode ficar bem atento ao que o pastor vai falar. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eu quero dar ênfase no versículo 11, mas eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Então, olha o que diz. Vamos fazer a leitura. Porém, Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ele voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Significa que ela estava traindo o esposo, né?
E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire o quê, gente? A primeira pedra, né, contra esta mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, né? Aí na parte final diz: Vai-te e o que, gente? Não peques mais. Então olha aqui para o pastor agora para você entender qual foi a revelação que Deus colocou no meu coração. Jesus não vai impedir ninguém de vir até ele, nunca. Pode ser o pior pecador de todos os tempos. No caso dela era uma adúltera, né? Adúltera significava que ela tinha traído o marido, tinha traído o esposo. Lá na lei de Moisés diz que quando acontecesse isso, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem, eles poderiam ser mortos à pedrada. Então essa mulher foi apanhada no flagra, né, traindo o marido. Estava no ato ali, eles pegaram ela traindo o marido. E aí então, veja bem o que o pastor está dizendo. Jesus ele nunca vai proibir que um pecador venha até ele. No caso dela, eu tenho que falar, né, irmãos, é prostituição, adultério. Mas tem outras pessoas, irmãos, que no caso não é a mesma situação dessa mulher. Tem outras pessoas que pecam de outra forma. Tem gente que rouba, que não é ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas tem gente por aí que mata, tem gente por aí, não interprete mal o que o pastor está dizendo, né, que faz outras coisas que são erradas também e acabam se tornando pecadores. Mas o que o pastor está dizendo aqui? Ó, que nenhuma dessas pessoas elas podem ser impedidas de vir até quem? Até Jesus. Do menor pecador até o maior pecador, não importa. Jesus ele vai estar sempre de braços abertos para receber quem? Para receber os pecadores. Só que o que Deus ele falou ao meu coração aqui, irmãos? Jesus ele disse para essa mulher, né? Ele se abaixou na terra e ele disse, né? Que aquele que não tem pecado, entre eles que atire a primeira pedra, né? E aí a Bíblia diz que de um por um foram saindo dos mais velhos, que eram os mais experientes, os mais maduros. Eles foram saindo de um por um ali, porque eles também tinham pecado. E aí então o próprio Jesus diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Eles não te condenaram? Aí no versículo 11 Jesus disse assim, ela disse, né, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Aí no final, né, vai-te e o que, irmãos? E não peques mais. Então veja bem, né, gente? Jesus ele não proíbe nenhum pecador de vir até ele. Agora, depois que eles virem até Jesus, tem que haver o quê? Uma mudança. Tem que haver uma mudança. Porque o próprio Jesus ele diz para essa mulher aqui, ó mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Só que agora você vai e você não peques mais. Porque até agora eu consegui fazer alguma coisa por você. Até agora eu consegui te livrar das pedradas que eles queriam te dar. Até agora eu consegui livrar a tua vida da morte, mulher. Até agora eu consegui, mulher, te proteger. Só que da agora em diante, tudo depende de quem? Depende de você. Vai e não peques mais. Aí eu entendi o que dentro dessa palavra? Que agora essa mulher, ela estava nas mãos dela o quê? A escolha. Ela precisava escolher algo. Se ela escolhesse abandonar o pecado e ela começar a fazer aquilo que agrada ao Senhor, então ali estava o segredo dessa mulher ser o quê? Ser abençoada. Ter um marido abençoado, porque com certeza o marido dela ia perdoar ela. Com certeza se ela tivesse filhos naquele tempo, os filhos iriam perdoar ela. Ela teria uma família abençoada. Mas tudo isso seria condicional ao quê? À escolha dela. Se ela escolhesse continuar pecando, se ela escolhesse continuar na prostituição, no adultério,
seria uma destruição total, não só na vida dela, mas seria uma destruição total na família dela também. Né? Sem contar que pode ser que o casamento dela viesse a acabar. Então eu entendi, lendo essa palavra aqui, o que Jesus ele falou comigo, irmãos. Que tudo está nas nossas mãos. Ele nunca vai proibir um pecador de ir até ele. Ele mesmo disse, né? Todos aqueles que vierem após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não vai lançar fora. Mas o que Jesus ele quer? Que quando a pessoa vá até ele, a pessoa firme um compromisso com Jesus. Ele quer que a pessoa, a partir daquele momento, comece a andar na verdade. Seja uma pessoa que mude o seu jeito de ser. Se a pessoa fosse uma pessoa, no caso pecadora, briguenta, teimosa, uma pessoa, o ego da pessoa, né, o orgulho da pessoa, ela não reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, ele quer que agora a pessoa mude. Ele quer que a pessoa agora comece a andar na verdade, como ele andou na verdade. E se a pessoa escolhesse, no caso essa mulher, escolhesse andar na verdade, então o futuro dela seria um futuro o quê? Abençoado. Então, tudo dependia do que ela iria escolher. E isso Deus colocou dentro do meu coração, irmãos. Que quando nós vemos a Jesus, todos nós vemos como pecadores. É verdade, não é? Ixi, nem me fala, pastor. Quando eu vi para Jesus, eu tinha tanto pecado. Eu mesmo, quando cheguei na igreja, era um horror a minha vida. Metido em prostituição, né? Metido em coisa errada. Não cuidava do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Era uma pessoa invejosa, uma pessoa egoísta, era uma pessoa orgulhosa, não aceitava a opinião de ninguém. Meu Deus amado, irmãos, Deus teve misericórdia de mim, amém? Mas, na verdade, quem escolheu fazer o que era certo foi Deus ou foi o pastor? Foi o pastor. E por isso que hoje eu estou desfrutando de um futuro abençoado, amém? Sem desmerecer ninguém, irmãos. Então, tudo depende das nossas escolhas. Se a partir de agora eu tomar a decisão, pastor, eu não vou mais colocar mais nada no meu corpo que seja de errado. A partir de agora, pastor, eu não vou estar desejando mais nada que não seja meu. Pastor, a partir de agora eu não vou estar enfiado em confusão nenhuma mais. A partir de agora vai haver uma mudança, eu vou passar a andar na verdade. Então essa escolha que você está fazendo vai fazer com que você tenha um futuro abençoado, amém, irmãos? E a gente não é criticar ninguém. Mas tem muita gente que por não escolher andar no caminho, andar na verdade, está pagando um preço muito grande. Porque penso eu, irmãos, pensamento meu, que quando eu ando na luz, quando eu ando na verdade, Deus ele nunca vai me deixar me meter numa confusão. É verdade ou não é? Deus não vai me deixar eu entrar num lugar onde eu vou ser destruído, onde eu vou ser prejudicado. Se eu sou uma pessoa da fé, se eu sou uma pessoa que eu tenho comunhão com Jesus, se eu sou uma pessoa que eu ando na luz, ele não vai me deixar entrar em algo errado, amém? Então, irmãos, é isso que Deus colocou, que as escolhas, elas estão nas nossas mãos. Se eu, a partir de agora, eu tomar a decisão de tudo que eu vou decidir na minha vida, eu fazer de acordo com o que a palavra me ensinar, o meu futuro será um futuro abençoado. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá aqui para Isaías capítulo 1. Se você precisar de ajuda, chama aí a nossa equipe, né? Lá tem uns obreirinhos lá, ó. Colocaram o obreiro Jesse hoje de babá. Isaías, capítulo de número 1. Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Os irmãos, está entendendo? Irmãos, Jesus disse, vai e não peques. Mulher, se quer ser feliz, quer ter uma família abençoada, e não interprete mal, no sentido mulher, aqui está dizendo que se refere a qualquer gênero, qualquer pessoa. Homem, mulher, qualquer pessoa, criança, jovem, toda pessoa que tiver em pecado, fazendo alguma coisa errada, se ela for e não pecar mais, se ela a partir daquele momento ter comunhão com o Senhor nunca vai prejudicar essa pessoa, amém? Eu creio nessa palavra, irmão. Eu creio nessa palavra. Nós estamos vivendo em tempos onde as coisas estão acontecendo no mundo e a gente está vendo que tem muita gente sendo destruída. Muita gente está sendo atacado e não está conseguindo se salvar. Então, nós temos que escolher coisas boas, amém? Que é isso que vai dar um futuro abençoado. Isaías capítulo 1, o versículo, gente, é o versículo de número 19, tá? Isaías capítulo 1, versos 19. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, vamos ler o versículo 19 primeiro, né? Então, olha o que está dizendo. Se quiserdes e o quê? E ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Ponto. Então, tudo depende de eu o quê? De eu ouvir e
Querer. Ouvir o quê, pastor? Diga a palavra de Deus. Quando Jesus ele fala ao meu coração e ele diz, vai e não peques, depende de mim, é escolha minha. Depende de eu passar a ouvir a palavra que ele está falando no meu coração, eu aceitar aquela palavra que ele me falou. E a partir daquele momento tem que haver uma mudança dentro de mim. Aí quando há uma mudança, né? Quando há algo diferente em mim, então a Bíblia diz que eu vou passar a comer o bem desta terra. Comer o bem dessa terra não é só você comer alimento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas comer o bem dessa terra é você passar a tua vida inteira, irmãos, sem necessidade alguma. Você ser uma pessoa feliz, diga glória a Deus. Você ser uma pessoa que vai ter uma saúde perfeita. Você ser uma pessoa que vai, quem é casado, ter um casamento perfeito, abençoado. Aquelas pessoas que estão enfrentando batalha dentro da família, ter uma família abençoada. Pessoas que ao invés de se entristecer, elas vão se alegrar. Isso significa, irmãos, comer o bem dessa terra. Só que tem muitas pessoas que hoje, irmão, e não é ninguém entre os irmãos aqui, que não está conseguindo desfrutar dessa promessa de Deus. Mas por quê, pastor? Porque a maioria das pessoas não estão dispostas ao quê? A ouvir a palavra do Senhor e a querer pôr em prática. E aí entra aquilo que o pastor falou, né? O que Jesus disse para aquela mulher? Vais e não peques mais. Se ela der atenção, se ela deu atenção para aquilo que o Senhor Jesus falou, se ela ouviu primeiramente aquilo que o Senhor falou, porque tem muita gente que não ouve, às vezes fecha o coração, mas se ela aceitou a palavra e ela entendeu, Jesus está me dizendo que é para mim ir nunca mais me meter no quê? No pecado. Nunca mais ele quer que eu me entre no pecado agora. Eu vou aceitar essa palavra, porque eu creio, né, que a minha escolha vai trazer o quê? Vai trazer o bem dessa terra. E eu creio, irmãos, que aquela mulher lá, a Bíblia não conta como que foi o fim dela, mas eu creio que aquela mulher lá, com certeza, ela conseguiu restaurar a família dela, amém? Mas tudo por quê, pastor? Porque ela aceitou o quê? A palavra. E é isso que o pastor está dizendo para os irmãos, sem ofensa, sem criticar ninguém que vai assistir essa mensagem. Porque às vezes soa, né, que as pessoas que estão sendo destruídas são pessoas, né, irmãos, que estão passando por tudo isso por causa do pecado. Mas, na verdade, muitas pessoas talvez um dia ouviram a palavra de Deus e não deram ouvidos para aquilo que Deus falou. Aí, quando veio toda essa água para a terra, porque eu tenho que falar para os irmãos, não pense que vai ser a última vez e acabou. Isso aí, irmãos, futuramente é o que a Bíblia diz que vai ter. Vai ter momentos, a palavra de Deus fala, que até chuva de enxofre vai descer do céu. E o que o pastor quer dizer? Que todo em meio a essa destruição, se a gente escolher a fazer o que Jesus pede para a gente fazer, nós temos a garantia que Deus vai nos abençoar. Amém? Que a gente vai comer o bem dessa terra. Não foi assim com Noé? Foi ou não foi? Enquanto tinha muitas pessoas lá, envolvidas, não interprete mal, pastor, envolvida com coisas lá, né, o seu ego, querendo, né, aproveitar a sua vida, o Noé ele estava fazendo o quê? Construindo a arca. Ele estava lá botando prego na arca, estava serrando a madeira, estava botando capim, espiritualmente falando, ele estava andando pela fé. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando chegou a destruição sobre a terra, e Deus não escolheu o lugar, a Bíblia diz que foi em toda a terra. Mas o que aconteceu? Não só Noé, mas como a família do Noé, eles o quê? Eles foram salvos. Estavam comendo o melhor dessa terra. Então isso o pastor quer dizer, que tudo depende das nossas escolhas, amém? Então vamos ler de novo aqui o 19, né? Olha o que diz. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta... Agora olha o versículo 20, diz assim, mas, né? Se recusardes e fordes o quê? Rebeldes, sereis o quê? Devorados à espada. Alguém aqui já viu uma espada na frente? A espada, ela serve para quê? Os soldados antigamente usavam a espada para matar, verdade ou não é? E tem muita gente hoje sendo morta. Tem muita gente que está sendo devorada, irmão, pela uma espada. Espiritualmente deve ter uma espada por esse mundo aí que está matando muita gente. Só que por que, pastor, que essas pessoas estão sendo devoradas pela espada? Porque elas estão se recusando, estão sendo rebeldes e não querem dar ouvido ao quê? A palavra de Deus, a palavra de Jesus.
E o pastor está falando que a nossa bênção, irmão, está condicionada à minha escolha. Se eu escolher Deus, o próprio Jesus, quando ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores, mulher? Nem eles te condenaram, eles te mataram, eles te apedrejaram, mulher? Ela disse, não, Senhor, nenhum deles me condena, então nem eu te condeno, mulher, vai ser feliz. Só que eu preciso te dar uma palavra, vai e não peques, não se envolva mais com aquilo que é errado, mulher. Porque se você se envolver com aquilo que é errado, eu não tenho nada a ver com os problemas que vão acontecer lá na frente. Então, tudo está condicionado à minha obediência à palavra, amém, irmãos? E, por favor, não interprete mal, o pastor não está dizendo que alguém é pecador aqui, amém? Mas eu estou trazendo uma mensagem aqui para fortalecer a nossa fé, para fazer com que a gente venha permanecer andando no quê? Na verdade, sendo fiel ao Senhor. Permanecer na fé, vindo na igreja, fazer as campanhas da família, lutar, irmãos, pela salvação, pela volta de Jesus. Isso é você construir uma arca. Isso é você andar pela fé. Porque foi pela fé que o Noé ele fez o quê? Ele fez a obra de Deus. E pela fé que o Noé alcançou a salvação da família. Então, tudo está condicionado às nossas escolhas. Amém? Vamos ler o 20 de novo? Diz assim, ó. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Então veja bem, isso aqui saiu da boca de quem? De Deus. Que se as pessoas não aceitarem a palavra e abandonarem o pecado, abandonarem aquilo que estão fazendo de errado, isso aqui saiu da boca do Senhor, que essas pessoas serão o quê? Devoradas à espada. Então isso aqui é muito sério, meus irmãos, amém? As escolhas nossas vão definir, eu até botei o tema da mensagem aqui, ó, minha escolha define o meu futuro. Se eu escolher, irmãos, fazer o que Jesus pede para mim fazer, ter uma vida santa, ter uma vida pura, abandonar, e eu não estou aqui para criticar ninguém, graças a Deus, eu sou livre, eu sou liberto, amém? Sou livre, eu não tenho problema nenhum com bebida, não tenho problema nenhum com cigarro, não tenho problema nenhum mais com essas coisas que eu fazia no passado, antes de conhecer a Jesus. E graças a Deus, eu sou uma pessoa completamente abençoada. Fiz 21 dias agora do jejum de Daniel e já alcancei a minha vitória, amém? E eu creio que muitos irmãos alcançaram. Mas tudo isso a gente se conquista andando pela fé, sendo obediente, escolhendo, fazendo a vontade do Senhor. Mas o problema é que tem muita gente que às vezes é rebelde, irmão. Tem muita gente, irmãos, que fecha o coração e não aceita a palavra do Senhor. Pastor, está 2 anos e pouco aqui na igreja. Eu já preguei mais de 1000 mensagens aqui na igreja. Quantas mensagens eu preguei, quantas vezes Deus falou ao coração. E eu não estou nem dizendo os irmãos aqui, mas talvez pessoas que nem estão aqui e pessoas que fecharam o coração, foram rebeldes à palavra que Deus enviou para elas. Estão deixando de alcançar as grandes bênçãos do Senhor. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, amém, irmãos? As nossas escolhas, eu botei aqui, ó, elas definem o nosso futuro. Se você quer ser uma pessoa que o teu futuro vai ser garantido, sem destruição, se você quer ter um futuro abençoado, a tua família ser uma família que vai prosperar, que vai comer o bem dessa terra, tudo isso está condicionado a você andar nos caminhos do Senhor. Amém? Jesus disse o que para aquela mulher? Vais e não peques, foi a palavra que ele deu. Talvez Deus está te dando não essa palavra, porque não é o teu caso essa questão, mas talvez seja uma outra coisa. Pastor, eu ainda tenho alguns defeitos na minha vida, eu ainda dou uma mentira. Irmãos, abandona isso. Pastor, ainda sou aquela pessoa lá que eu não estou bem firme, eu ainda não acredito. Abandona tudo isso e se firma na presença de Deus. Pastor, eu sou aquela pessoa que passa uma mulher no outro lado da rua, pastor, ainda eu desejo. E eu sou casado, tenho aliança na mão. Vais e não peques. Aceita a palavra que Deus está te dando. Abandona isso. Se tinha alguém que fazia alguma coisa, ficava no celular mandando mensagem para outras pessoas, mensagem de carícia, abandona tudo isso. Ande na verdade, porque a tua escolha é o que vai definir o teu futuro. Amém? Eu quero te dar um exemplo que está em 1 Samuel. Nós já vamos orar daqui a pouco. Eu estava falando hoje de manhã de tarde, nas reuniões, 1 Samuel, pastor Adilson, essa palavra está mexendo comigo. Não é, irmãos, é Deus falando com você. E glória a Deus que tem todo mundo está bem aqui, irmãos.
Porque Jesus disse que aquele que não tem pecado, não tem escolha, irmão. Ele disse isso, que quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Vai ter alguma falha, mas a todo momento exige o quê? Uma renúncia. Todo momento eu preciso ficar de olhos abertos. Será que eu tratei alguém mal? Será que eu escandalizei uma pessoa? Será que eu magoei alguém? Será que eu falei um palavrão que eu feri alguém? Será que eu fiz algo de... Todo momento exige uma renúncia. Eu tenho que parar e eu tenho que examinar a minha vida. E aí, se eu errei, se eu falhei, melhor coisa que tem é eu pegar, voltar atrás. Ó, fulano, me perdoa, desculpe pelas palavras que saiu da minha boca, ó, vamos se acertar, vamos botar um ponto final. Olha só, vais e não peques, não peque mais. Corrija a tua vida, não volte a errar. Porque hoje tem gente que às vezes peca uma vez, peca duas vezes. Deus está dizendo, para, abandona o pecado, para, larga. A pessoa vai lá, peca 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, se torna um círculo vicioso. Esse celular aí, irmão, você tem que cuidar, porque é uma prostituição do diabo isso aí. Eu que uso as redes sociais, 4 aplicativos alimentando lá com mensagem toda hora. Irmãos, quando vê tu tá ali, puf, aparece uma coisa ali. Estou te falando. É uma obra do diabo, ninguém consegue mais segurar isso aí. Mas tem pessoas, parece que tem o prazer, sabe? De ir lá, olha isso, pelo amor de Deus. Vais e não peques, abandona. Larga tudo aquilo que é errado, amém? As tuas escolhas vão definir o teu futuro, amém? Noé não tinha celular naquele tempo, irmão. Noé não ficava olhando para os lados, ele estava de cabeça baixa fazendo a vontade de Deus, a família toda dele foi salva. Diga glória a Deus. 1 Samuel 22, versículo 1. Vou te dar um exemplo aqui. Não sei se você conhece a história da caverna de Adulão. E eu já vi muitos pregarem, fazerem campanha sobre a caverna de Adulão. Mas Deus me mostrou diferente aqui, que não é para a gente ficar em caverna de Adulão, amém? Não é para a gente ficar lá. Então a gente tem que ter um coração aberto, aceitar a palavra. Não é para mim ficar me escondendo. Me escondendo significa o quê? Querer esconder o meu pecado. Eu estou errado, tem alguma coisa que eu tenho que acertar, mas eu pego e me escondo dentro de uma caverna. Ninguém precisa saber da minha vida. Já viu esse ditado? Ninguém precisa saber do que eu faço, o que eu fiz, irmãos. Nós vamos ter que sair fora da caverna e a gente vai ter que procurar a ajuda de Deus. Ele é o único que pode purificar os nossos pecados para que a gente tenha um futuro abençoado. Diga glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel 22, versículo de número 1. Abre na tua Bíblia aí, nós vamos fazer a leitura. Olha o que diz ali, meus irmãos. Então, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele, né? Então ele estava escondido numa caverna de Adulão, Davi, e toda a família dele ouviu falar que o Davi estava escondido e eles desceram ali também naquela caverna, tá? Aí versículo 2 dá alguns detalhes, que diz assim, ó. E ajuntou-se a Davi, a ele, todo homem que se achava em aperto, né? Em aperto, que estava apertado. E todo homem endividado. E todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. Davi se fez chefe deles, né? Se pode isso? E ele mesmo, né, se fez chefe deles. E eram com ele quantos homens? Então a caverna não era pequena, tinha muita gente ali dentro, o que, pessoal? Se escondendo, né? Tinha mais de 400 pessoas, tudo escondido ali, gente desgostosa da vida, gente depressiva, gente viciada, gente que era endividado, gente que não queria assumir os seus pecados, as suas culpas, não queriam resolver. Tudo ele estava escondido dentro daquela caverna. E a Bíblia diz que o próprio Davi se fez chefe. Isso tem cabimento isso, né? Ele mesmo foi lá e se nomeou e fez chefe deles. E aí no versículo próximo, vamos lá. Versículo 3. Aí olha o que aconteceu. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar
forte. Preste atenção no 5, tá? Aí diz assim, ó. Porém, o que que diz ali? O profeta. O que que o profeta ele vai levar? Diga assim, palavra. O profeta ele é usado por Deus para levar a palavra, não para levar outras coisas. Ele é para levar a revelação, né? Antigamente a Bíblia diz que quando o profeta falava era como se o próprio Deus tivesse. Então eles estavam tudo dentro daquela caverna, estavam escondidos, mais de 400 endividados, gente depressiva, problema familiar, até a família do Davi estava ali. E o Davi estava dentro da caverna tentando resolver aqueles problemas. Aí então, creio que foi o próprio Deus que mandou o profeta levar uma palavra. Qual que foi a palavra? Olha só, 5, né? Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar forte. Aí olha o que ele diz, vai e entra onde, gente? Na terra de Judá. Então olha aqui para o pastor, essa é uma palavra que o profeta levou para quem? Para o chefe deles, que era Davi. Davi, não fique escondido dentro desse lugar forte. Vai para a terra da onde? De Judá. Então, espiritualmente falando, irmãos, o que eu entendo isso? É que Deus ele queria que o Davi saísse daquele esconderijo e ele fosse para a terra da onde? Presença de Deus. Porque Judá é Jerusalém, né? Judá é a capital de Jerusalém. É onde tem o templo, onde tem a igreja. E Deus queria que o Davi saísse daquela caverna de Adulão, aonde eles estavam escondidos ali, e Davi fosse para a terra de Judá, que significa presença de Deus. Então isso aqui era uma palavra que Deus estava dando para o Davi. E agora cabia o Davi fazer o quê, gente? Escolher certo ou errado. Bom, eu vou escolher certo, né? Então ele passaria a ter um futuro o quê? Abençoado. Não, eu vou ficar me escondendo. Não, não vou contar para ninguém no meu pecado. Não, vou ficar aqui dentro. Estou meio desgostoso, estou meio cabisbaixo, estou meio entristecido, estou passando por luta. Pastor, essas batalhas que eu enfrento a minha saúde, mas ninguém precisa estar saindo da minha vida. Você está escondida dentro da caverna de Adulão. E Deus ele está te dando uma palavra hoje. Qual que é a palavra? Saia desse esconderijo forte e vai para a presença de Deus. Começa a batalhar. Começa a lutar. Faz como Noé. Enquanto tinha muita gente que ficava se escondendo na cachaça, Noé estava na presença de Deus. Porque eu lembro, irmão, quando eu estava passando por problema de relacionamento familiar, mas eu virava um caneco. Eu gostava mesmo de uma birita, irmão. E eu não gostava tanto de cerveja, eu gostava de beber cachaça antes de ser Jesus. Eu bebia aquelas garrafas de Blackstone, aquelas cachaças que parecem álcool dos postos de gasolina. Não bebia coisa fraca, cunhaque, essas coisas. Eu gostava mais dessas bebidas fortes. Mas eu bebia aquilo ali por quê? Porque eu achava que aquilo ali ia me esconder do quê? Dos problemas. E nós vivemos num tempo onde tem muitas pessoas que estão tentando esconder os seus problemas. Mas a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem eu tenho que tratar. Um dia você vai ter que tratar com Deus a respeito do teu erro. Se tem alguma coisa na tua vida que você esteja dentro, escondendo, pastor, estou dentro da caverna de Adulão. Eu estou lá, ninguém precisa saber da minha vida, pastor. O meu passado, ninguém precisa saber da minha vida. E você está lá, fez um esconderijo forte dentro da caverna de Adulão. Deus está dizendo para você sair desse esconderijo e ir para a presença, porque na presença dele há abundância de alegria, irmão. Na presença do Senhor há salvação, amém? Agora, Deus deu a palavra. O que ele disse? Vamos ler de novo 5, olha o que ele disse. 5, né? Porém o profeta Gade disse a Davi, olha só, gente, foi ousado, né? Poderia perder o pescoço, porque era o rei Davi. Disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de... Aí olha o que diz na sequência. Então Davi foi. Então a escolha que o Davi fez aqui, foi uma escolha errada ou foi uma escolha certa? Certa. E por isso que o Davi ele teve um futuro abençoado. Ele morreu em idade avançada. A Bíblia diz que não tinha nem ruga no rosto da pele dele. A idade dele avançada, ele casou com uma guria nova, no fim da vida dele. E ele estava ali praticamente, né, já quase indo para... Mas até na velhice dele, Deus o quê? Deus abençoou.
Então, isso que o pastor quer que coloque dentro do teu coração, amém, irmãos? Que o nosso futuro ele está condicionado às nossas escolhas. Se você escolher andar nos caminhos do Senhor, se você escolher a tomar decisões de acordo com o que Deus falar ao teu coração, o teu futuro será abençoado. E longe de mim, irmão, querer julgar alguém. Mas muitas cidades por aí, elas estão sendo alagadas porque eram pontos de plantação de arroz. Ali tinha mar, ali antigamente tinham lagoas, e aquilo ali com o tempo foi secando, veio uma seca para a terra, e as pessoas foram lá e fizeram o quê? Construíram casa. E agora a água está querendo tomar o quê? O lugar dela. E você vai julgar a natureza por causa disso? Você vai julgar a natureza por causa disso? Não existe isso, irmão. O problema é o quê, gente? Que muitas pessoas, elas não escolhem a fazer aquilo que Deus pede para fazer. E depois acabam pagando o preço. Então, tudo aquilo que Deus ele pede para a gente hoje, né? Que as nossas escolhas sejam estar na presença dele. Amém? Vai e não peques mais. Foi a palavra que Jesus deu para aquela mulher. Foi a palavra que Jesus deu para aquele homem que estava bebendo um dia, que estava virando cirrose, poderia virar um câncer futuramente. Vai e larga a cachaça, larga a bebida. Foi a palavra que um dia Deus deu dentro da igreja, dizendo, larga a maconha, larga a cocaína, larga a prostituição. Quantas vezes o Senhor não falou através da palavra, mas a pessoa fez o quê? Foi rebelde. Não aceitou a palavra do Senhor. Aí sabe o que acontece? A espada está rodeando no mundo aí, ó. Está devorando muita gente. Irmão, pega a palavra, amém? Bota no teu coração a palavra. Coloca a palavra dentro do teu coração. Faz o que o pastor está dizendo. Eu não estou blefando aqui contigo. Tu acha que eu vou querer te ver mal? Eu quero passar a vida, o resto da tua vida, você feliz com a tua família, amém? Nós vamos enfrentar Jesus. Jesus disse em João 16:33, e eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter o quê? Mas não é no mundo, não é dentro da tua casa. É no mundo que vai ter aflição, não é dentro da tua casa. Só que tem gente que acha que as aflições é dentro da casa, e lá não pode, lá é para ser um lugar de quê? Da presença de Deus, é para ser um lugar da bênção de Deus. Mas às vezes tem gente, irmão, que não entende. Deus fala para a pessoa, e a pessoa, ela fecha o coração e não faz o que Deus está pedindo para ela fazer, amém? Aí o futuro dessa pessoa é promissor. Eu não sei o que pode acontecer com o futuro. Então, nós temos que escolher a andar pela fé nesse mundo, amém? Eu sei que tem muita gente que não quer. A Bíblia diz, Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Todo mundo vai querer fazer festa. Todo mundo vai querer beber, todo mundo vai querer casar, todo mundo vai pensar nessas coisas que lá no tempo de Noé faziam. Aí, quando eles menos perceber, quem é que vai voltar? Jesus. E talvez ali não dê tempo da pessoa ir com ele. Então, nós temos que escolher fazer a vontade do Senhor para que a gente venha viver o bem nessa terra. Amém, irmãos? Quero encerrar com vocês lá em Deuteronômio capítulo 11, tá? Aí nós vamos orar. Em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 11. Pastor Adilson, essa palavra é muito dura. Eu lembro até hoje, irmão, quando eu cheguei na igreja, eu novato. Ninguém me levou na igreja. Minha mãe me evangelizou e eu estava andando pelas ruas lá do interior. Eu gostava de usar camisa de botão, já falei para os irmãos. E eu sempre deixava as 3 botões abertos, assim, um baita de um peitão, né? Parecia um galizé, né? Né? E queria ser um machão. E andava com o peito estufado ainda, né? Andava bem assim na rua. Tem umas fotos. Estou te falando. E eu cheguei na igreja lá e o pastor começou a bater. Começou a bater, gente. E eu louvo a Deus, amém, pela vida daquele pastor. Porque talvez se aquele pastor ele tivesse cobrido o meu pecado, talvez hoje eu não estaria aqui pregando a palavra. Então tem palavras que vale a pena a gente levar em consideração, amém, irmãos? O pastor quer ver você bem de saúde. Eu quero ver você bem, sabe? Eu quero ver você bem de saúde, eu quero ver você ter um casamento abençoado, quero ver teus filhos se abençoar, quero ver tua família, o pai, a mãe, o tio, eu quero ver todo mundo abençoado. Mas tudo, o teu futuro, ele depende do quê? Das tuas escolhas. Isso é um verdadeiro compromisso com Jesus, né? Nunca mais voltar a fazer aquilo que a gente fazia de errado. É uma verdadeira conversão, né? É mudar de caminho. Eu ia por aqui, agora eu vou
eu vou por aqui, eu vou por Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o, não há outro caminho para mim. É por aqui, eu vou na palavra, eu vou em Jesus e acabou. Se eu tiver que construir uma casa, eu só vou se Jesus me der a palavra. Se é para mim construir a casa numa baixada onde vai vir a água e vai destruir, eu não vou fazer isso. Aí você é uma pessoa que está na presença de Deus, amém? E quem está na presença de Deus não vai ser destruído. Não vai, irmão. O futuro vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Não estou criticando ninguém, tá? Deuteronômio, capítulo de número 11. O versículo é o versículo de número 26, tá, meus irmãos? Mas é assim, irmão. Leia depois as cartas de João para você ver. Tem uma passagem que diz lá, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenha o quê? Saúde e que tenha o que mais? Tudo, as melhores bênçãos. O João estava dizendo para ele lá, para o apóstolo. Amado, meu querido, eu desejo que tu te vá bem em todas as coisas. Ele não estava dizendo, eu quero que tu vá bem só na tua família, mas eu quero que tu vá bem na tua vida sentimental, na tua vida financeira, eu quero que tu tenha saúde, eu quero que a tua alma seja uma alma alegre, todas as coisas. Mas tudo isso está condicionado às minhas escolhas, amém? Se eu andar na verdade, se eu abandonar tudo que tiver de errado na minha vida, eu fazer a vontade do Senhor, o meu futuro será um futuro abençoado. Amém? Lembra que o pastor disse, se quiserdes e ouvides, comereis o bem dessa, quem recebe essa bênção vai comer o bem dessa terra. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 11, o versículo, meus irmãos, é o versículo de número 26 para nós orar, tá? Aí nós vamos orar. Olha só o que diz aí o versículo 26. Deus está falando, diga assim, Deus está falando comigo. Olha o que ele diz então. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então é mais uma palavra que Deus está dando para todos nós nessa noite, o qual eu me incluo na mensagem também. O que Deus está dizendo? Eu estou colocando diante de todos vocês nessa noite a bênção e a maldição. Ele deu duas opções. Ou você é uma pessoa que vai ser abençoada, ou você é uma pessoa que vai ser o quê? Vai ser infeliz para o resto da vida. E é que muitas pessoas estão escolhendo ser infeliz para o resto da vida. Porque eu não creio que o Deus que eu sirvo é um Deus que vai querer me ver infeliz, amém? Ele quer me ver feliz, irmão. Mas tudo isso depende das minhas escolhas. É o que ele diz no versículo 27. Primeiro a bênção, né? Vamos lá, a bênção. Quando eu recebo a bênção? Quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Então a bênção está condicionada a eu ouvir o quê? O mandar de Jesus. Mandamentos não é aqueles que a gente, os 10 mandamentos, que a gente, honrar pai e mãe, fazer isso aí, coisa que qualquer pessoa dentro de casa já sabe quando nasce. Isso aí Deus não precisava nem escrever na Bíblia. Mas mandamento é aquilo que ele te manda fazer hoje. Isso é mandamento. E ele está te mandando você escolher o que é certo, amém? Esse é mandamento. Vamos ler de novo 27. A bênção, né? A bênção, quando ouvides os mandamentos, olha, do Senhor, vosso Deus, que hoje, então está condicionado a isso, né? Agora, olha a maldição, 28. Porém, a maldição, né? Se não o quê? Ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Olha só, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então Deus está entrando até na idolatria, né? Que tem gente que está em pecado porque adora ídolos. Ainda tem aquelas estátuas dentro de casa que fica adorando. Nossa Senhora, disso aqui, isso aí, irmão, perdoa o pastor falar. Isso aí, irmão, nunca vai levar uma pessoa para o céu. O único que leva uma pessoa para o céu é quem? É Jesus, é Deus. Ele é o único que tem esse poder, amém? Então, Deus está colocando diante de nós a bênção e quem é que escolhe a bênção?